E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Suail Rodrigues, esse é o canal O Canto da Lei, sejam todos muito bem-vindos. Esse canal, pessoal, eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas que estudam para concursos públicos a memorizar de uma forma mais agradável, mais lúdica, através da música, os diversos artigos das inúmeras leis que são cobradas nas provas de concursos públicos, sim. Eu já adianto que todas as músicas desse canal são de minha autoria, então se alguém usar em algum outro canal ou alguma outra plataforma vai ter problema, sim. Mas hoje não tem nenhuma música, porque eu quero falar de um outro assunto, né, que é o acúmulo de conhecimento, sim. Então, se você gostar, curta, se inscreva, compartilhe e depois vai estudar. Bora pro vídeo. Então, pessoal, eu queria falar sobre essa questão do acúmulo de conhecimento, né, que a gente vai tendo ao longo do tempo, né, dos concursos que a gente vai fazendo, porque pode ser que pessoas que estão começando a estudar agora para concurso, que fizeram, sei lá, seu primeiro concurso, segundo, né, essas pessoas costumam desanimar, né, porque não passaram. E eu queria falar, né, sobre isso, para que você não desanime, porque aquilo que você estudou para esse concurso agora, esse conhecimento fica na sua mente, certo? E aí eu quero falar de mim, né? Hoje eu sou analista judiciário do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, mas eu fui técnico judiciário do TJ lá de Rondônia, eu também trabalhei em 2 prefeituras, né? E fiz inúmeros outros concursos, né? E aí, assim, eu tive um intervalo, né, de estudo para concurso, que foi de 2010 até 2018, quando eu voltei a estudar. Até 2010 eu fazia concurso, mas é aquela coisa, né, bem meia boca mesmo. Eu comprava aquelas apostilas de banca de revista, né, e, enfim, chegou em 2010 eu parei porque estava me dedicando a outras coisas e só voltei a estudar para concursos em 2018, né, no segundo semestre de 2018. E, para minha surpresa, quando eu voltei a estudar para concurso, lá em 2018, eu vi que algumas poucas coisas eu me lembrava, né? Eu estava assistindo algumas aulas, assim, e a professora ia falando, e eu me lembrava, né? Tinha tanto tempo que eu tinha estudado, mas eu me lembrava daquilo, né? E a professora Adriane Fauci, ela tem uma frase muito engraçada que ela usa nas aulas dela, né? Ela, quando ela quer citar alguma coisa, ela fala, você sabe, tá vendo? Você sabe, você só não sabe que você sabe que você sabe, né? E, de fato, eu pensando em mim, né? Tinha coisa que eu sabia, eu só não sabia que eu sabia, né? Porque estava acumulado na minha mente, né? Então, assim, por algum motivo, não tem conhecimento do nosso cérebro, né, como é que é, mas por algum motivo fica o conhecimento. Então, assim, você fez um concurso agora, foi seu primeiro concurso, foi seu segundo concurso, e você não passou, seu nome nem apareceu na lista, né, daqueles lá embaixo, nem isso. Não se preocupe, porque o conhecimento que você adquiriu nesse concurso, que você foi reprovado, ele está na sua mente, está guardado aí no seu cérebro. É porque você não sabe, mas ele está aí. Então, assim, o próximo concurso que você fizer, você vai perceber que aquelas matérias que você estudou lá e que para você naquele momento eram completamente desconhecidas, era um universo novo, nesse segundo concurso já não vai ser tão estranho assim. E você vai perceber que ao longo das aulas e das questões que você for fazer, né, você vai lembrar. Oh, peraí, isso aqui eu me lembro. Você não sabe como é que você se lembra, mas você se lembra, né? Você não lembra a lei, não lembra o artigo, mas você lembra do assunto. E isso vai ficando. E é assim que a gente vai adquirindo conhecimento, né, acumulando conhecimento, até chegar num concurso que a prova vem, a gente chama de redonda, né? A prova vem redondinha para a gente e você consegue resolver ali as questões que são necessárias, suficientes para você ter nota para ser aprovado, né? Então, acredite nisso. É claro que você precisa ter aquele estudo constante, estar sempre relendo os assuntos, as matérias, as leis, né? Porque isso, quanto mais você ler, quanto mais você estudar, mais o seu cérebro absorve, né? E isso é aquela coisa de sedimentar o conhecimento, né? É claro que uma ou outra lei, de vez em quando a própria Constituição tem emendas, né? Uma lei muda ali um artigo, e isso os professores, eles são muito bons, né? Eles alertam, olha,
lei tal, artigo tal, houve mudança, a mudança foi essa, assim, e você vai ali, só faz a anotação e o seu cérebro vai absorver rapidamente aquele novo conhecimento. Mas os conhecimentos clássicos, aqueles que não mudam, né, vão estar aí na sua mente. Então, primeiro concurso, segundo, terceiro, concurso, quarto, quinto. Quando você vê, você meio que já fechou o ciclo de conhecimento. Eu me lembro que direito administrativo também, né, eu me lembrava de situações que eu falava, gente, mas eu já vi isso há tantos anos, né, e eu estou me lembrando, o professor foi falando e eu fui, né, lembrando. É como se fosse, se pegasse assim, um fio de linha e começasse a puxar e, lembrei como é que é, né? Aquele gatilho que o professor deu ali na sala, na aula, me fez lembrar, né, dos assuntos. E aí, algumas coisas tinham mudado, né, outras permaneciam, mas as que permaneciam eu me lembrava. Então, assim, não pense você que, não passei nesse concurso agora, já era, o conhecimento já foi, vou ter que começar tudo do zero. Não, você não vai começar do zero. O seu cérebro já absorveu o conhecimento, você só precisa seguir em frente, estudando novamente, porque quanto mais você ler aquele assunto, estudar aquele assunto, aquela lei, mais você vai absorver o conhecimento, ele vai ficar dentro de você. E aí você vai lembrar, você vai se lembrar, né? E aí agora falando da questão dos meus concursos, quando eu fiz o TJ de Rondônia e o TJ aqui de Goiás, foi lá em 2021. A prova do TJ de Rondônia foi em outubro e a prova aqui de Goiás foi em dezembro. E eu comecei a estudar para esse concurso, para esses concursos, o concurso de Rondônia, na verdade, em março de 2021. Então foram 8 meses até o concurso de Rondônia e depois eu emendei para o concurso de Goiás e aí deu 10 meses, deu 10 meses, né? Em 2020 começou o burburinho de que ia ter o concurso de Rondônia, do TJ, e aí eu olhei assim, mas não me interessei muito, porque era uma área diferente daquilo que eu vinha estudando, que eu estudava sempre para técnico administrativo. E eu não fazia ideia de que fazia um técnico judiciário. Até que um dia eu vi um vídeo de um cara aqui na internet falando o que fazia um técnico judiciário, e aí eu pensei, mas isso que ele está dizendo é o que um técnico administrativo faz, só muda o nome. E aí foi quando a minha cabeça mudou, virei a chave, e aí quando entrou 2021, ali em janeiro, fevereiro, ainda fiquei meio em dúvida se eu estudava para esse concurso ou não. Quando foi em março, eu decidi estudar. E aí deu certo, né? E eu acumulei conhecimento para o concurso de Rondônia e aproveitei esse mesmo conhecimento para o concurso de Goiás, que as matérias eram similares. Mas só foi possível ser aprovado no de Goiás porque eu tinha feito o de Rondônia e estava com conhecimento acumulado. E só foi possível passar no de Rondônia porque eu tinha conhecimento acumulado de outros concursos anteriores que eu já tinha feito também. Então, assim, principalmente, gente, direito constitucional, direito administrativo, né? Não muda, né? O que muda, às vezes, é o artigo de uma lei, tem uma emenda ali de um artigo da Constituição, mas é coisa pouca, entendeu? E isso os professores alertam, como eu já falei. Então, assim, não pense que você foi aprovado no concurso agora, seu conhecimento acabou e você não vai mais fazer outro, porque tem que começar do zero. Não, você não vai começar do zero. O primeiro degrau ali do estudo você já deu, a partir para o segundo, terceiro, quarto, e você vai só subindo no seu conhecimento. E vai chegar uma hora que você vai conseguir fazer uma prova que vai, e você vai conseguir alcançar o nível, a quantidade de nota suficiente para poder ser aprovado. E vai ser só alegria, certo? Então eu queria falar sobre isso, sobre esse conhecimento acumulado, porque é um assunto que às vezes quem já estudou há muito tempo para concurso já sabe disso, mas às vezes a pessoa que está começando agora, ela acha que fiz um concurso agora, acabou, não fui aprovado mesmo, não é para mim. Não, é para você sim. Basta você continuar estudando que esse conhecimento ele vai ficando dentro de você, vai ficando aí no seu cérebro, certo? Então, é isso. Bons estudos. Até a próxima.